Eu sou de Laziev, Miranda Dastos de Souza. Meu nome é artístico, literário é de Laziev Dastos. Sou oriunda daqui de Mato Grosso do Sul, lá de Porto Murtinho. Eu sou pantaneira. Minha família, somos 2 irmãs e cresci na beira do Rio Paraguai, enquanto voluntário, comendo mandioca, carne, caça, essas coisas normais um pantaneiro. Tomando leite no mangueiro, né? Então eu tive uma infância maravilhosa. Sempre li, desde muito cedo meu pai nos fazia ler. Eu estudava na fazenda, meu pai pagava um professor, a gente estudava lá na fazenda, lá no Pantanal. Depois, quando eu tinha 9 anos, ele me levou para estudar em São Paulo. Não, eu vim para cá primeiro, para Campo Grande, em 59. Em 62 que eu fui para São Paulo. Essa experiência de vir da fazenda para uma cidade grande, ela é indizível. Você sai do meio da natureza, você sai do convívio dos seus pais, você sai daquela calma, daquele ambiente que você conhece, para um burburinho de uma cidade. Por menor que fosse a cidade, ou por maior que ela fosse, sempre seria uma coisa totalmente diferente, onde você teria que se adequar para seguir vivendo. Foram momentos assim difíceis, porque tirar você de uma realidade e jogar abruptamente para um outro, você tem que se adaptar e continuar vivendo. Foi o que eu fiz. Fui resiliente naquela época, aos 9 anos, aos 12 anos, e em 64 ele se mudou para a cidade para que nós pudéssemos estudar e seguir a vida acadêmica, porque ele dizia para nós que estudo era a única coisa que ele poderia nos deixar, e de fato a gente terminou os cursos, estudamos. Eu sou advogada de formação, trabalhei como advogada há muitos anos, mas sempre continuei escrevendo, sempre fiz da minha banca uma escutatória, onde eu via as informações prestadas pelo cliente, eu escrevi aquelas informações e fiz delas, muitas vezes, alguns poemas. Eu disse, sou advogada, já há 46 anos, e gosto de ser advogada. Talvez, se eu tivesse oportunidade de retornar aos bancos escolares, eu fizesse de novo o direito. No direito eu tive oportunidade de avançar na literatura, de conhecer mais profundamente as coisas que me agradavam no âmbito da leitura e da literatura. E também aperfeiçoei o meu trabalho de ativismo social, ativismo pela paz, pelos direitos humanos. Dentro da OAB eu fui sempre muito atuante em várias comissões, dentro daquilo que era necessário dentro da nossa entidade, do nosso conselho. E como ativista, eu, principalmente no campo dos direitos humanos, eu trabalhei bastante, dirigi a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado e pertenço ao Conselho, à Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Os direitos humanos são 2 vertentes, a vertente da vítima e a vertente do que causou o problema. Eu opto mais pela vítima. Eu acho que tem que ser observado o direito da vítima e de seus familiares, daquele que foi agredido e o que foi feito por ele. Do agressor, o Estado já tem muita responsabilidade a respeito. Mas eu atuo principalmente na parte da paz. Eu represento várias entidades de paz no Brasil. Círculo Universal da Paz, pertenço a entidades da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, brasileiros, e a gente trabalha com crianças, com as pessoas que necessitem, enfim,
nós realmente fazemos assim eu até tinha feito uma anotação, porque a humanidade, embora carente de paz, ela não tem praticado a paz. No ano passado, nós tivemos 38 conflitos de guerra, e tem 60 e pouco em andamento por aí. Então a gente realmente precisa de falar de paz. A paz é uma utopia? Não, não é uma utopia. É uma necessidade. Mas ela, é o que eu converso com as pessoas, ela tem que partir a partir de você, que ela tem que acontecer. Se você tiver dentro de você a vontade de realizar, de promover a paz, você vai trazer essa paz, você vai trabalhar a paz com a sua família, com seus amigos, na sua casa, enfim. Você tem que ter um verbo que eu conjugo para onde eu vou. Todo lugar que eu vou pelo país e fora do país, eu conjugo um verbo que eu vou ensinar para vocês, para deixar guardado com vocês para sempre, que é o verbo pasear. O verbo pasear que significa harmonizar. Eu só conjugo no presente do indicativo porque é um verbo de ação. Se você estiver realizando, ele vai acontecer. Eu paseio, tu paseias, ele paseia. Nós paseamos. Vós paseais, eles paseiam. Eu me harmonizo contigo, tu te harmonizas comigo, nós nos harmonizamos. Vós os harmonizais, eles se harmonizam entre si. A humanidade fica em paz. Aí eu termino com um versinho assim, que diz assim: quando eu flor, quando tu flores, quando ele flor. Quando nós formos, o mundo florescerá. Quer dizer, quando eu fizer, quando tu fizer, quando todos nós fizermos, trabalharmos a paz, ela vai acontecer. Essa é a ideia, essa é a proposta. Tenho 13 livros solos e vários trabalhos acadêmicos fora do país, no que tange a paz. A violência também é um trabalho que a gente desenvolve, ensino um estudo sobre isso. E sou publicada em francês, em inglês, em alemão, em russo, indiano, norueguês, espanhol e português de Portugal. E nós aqui, claro. E a poesia, depois que você a publica, ela não é mais sua, ela é do mundo. Ela serve e atende àquela pessoa que lê e que para ela significou alguma coisa. Isso é a poesia. E é assim que eu penso. Então, se eu escrevi um poema e publiquei, e você gostou, eu recebo mensagens assim das pessoas: poxa, parece que você escreveu para mim. De fato, eu escrevi para você. Eu escrevi para você que está me ouvindo. Se a poesia levou para você uma mensagem que serviu para você, ela passa a ser tua. É dessa forma que o escritor e que o poeta imagina, que quer chegar a todos, não é? Eu tenho um livro agora saindo sobre violência feminina em espanhol e português, violência contra a mulher, e nós devemos foi traduzido por uma escritora uruguaia, apresentada por um embaixador lá de Israel. O livro está muito bonito. Eu acredito que de maneira simples. Eu não gosto de poesia complicada, rebuscada. Eu gosto de falar de maneira simples. Eu gosto de chegar até você para que você me entenda do jeito que eu estou falando com você. Então, dizer para a mulher que ela tem que se desligar do seu agressor, que seja uma borboleta que refaça sua vida, que saia do casulo. Essa é a ideia que a gente quer passar todos nesse livro que se chama O Som da Lágrima. É um nome poético, O Som da Lágrima. E qual que é o som da lágrima? Lágrima tem som? Tem. É a dor, é o silêncio,
É o choro para dentro. Aquele choro envergonhado que você não conta para ninguém. Esse é o som da lágrima, que machuca, não é? E quem sabe disso é aquele que é agredido. O agressor não tem por que saber, porque ele está agredindo muitas vezes. Eu fico imaginando o que acontece nesses casos de agressão, do agressor e da agredida. O que há essa simbiose, o que acontece? Por que o cara agride, por que a mulher se deixa agredir? São situações que precisam ser respondidas e analisadas com frieza, sem paixão. Sem paixão. Eu atuo na vida cultural da minha cidade, de Campo Grande, e na verdade eu participo de várias cidades do país. Onde sou convidada, eu estou junto, levando uma palestra, levando poesia. Eu participo bastante, fazendo correção de concursos, sendo julgadora, então, realizando concursos. A minha participação na formação cultural da minha cidade, aqui em Campo Grande. Eu já presidi o Conselho de Cultura do Estado por 4 gestões, fui presidente do Conselho de Cultura do Estado, fui professora, educadora, levo a poesia, levo livros para as comunidades carentes, converso com as crianças sobre a importância, fazemos palestras de paz, falamos de palestras de não violência, falamos da condição do homem no planeta. A base do meu trabalho é a poesia. Eu faço a biopoesia, que é a poesia da vida. Dentro da minha literatura, você vai encontrar o meu engajamento social e também as minhas viagens planetárias e o meu encontro do eu com o tempo, onde eu me coloco no tempo e no espaço. A minha viagem planetária é aquela situação em que você, enquanto escritor, você sai de dentro de si e vai viajando e escrevendo as coisas que lhe chegam. Não é? E a parte social? A parte social é de muita importância. Eu englobo na parte social o meio ambiente e o social mesmo, do social de carência afetiva, de carência emocional, de carência alimentar, do invisível. São situações que precisam ser analisadas. E o poeta, como o analista do tempo, do seu tempo, como um oráculo, porque eu acho que o poeta é um oráculo, ele fala das coisas. E as coisas só em acontecer. Então ele, como aquele cara que escreve e que traz à tona uma situação como uma possível previsão, e que de vez em quando acontece, não porque ele saiba das coisas, mas porque ele tem uma sensibilidade e participa da vida da sua cidade, do seu estado, do mundo. Então vem esse tipo de conhecimento. O poeta é um oráculo do tempo, sim. Um feiticeiro das palavras. E traz através do seu sonho aquilo que ele gostaria que fosse verdade dentro do sistema. Eu leio bastante, eu leio muito. Eu leio uma média de 3, 4 livros por vez. Porque eu canso de um, leio mais um trecho do outro, um capítulo, 2 folhas. Se é um livro difícil, eu vou lendo pequenos espaços, pequenas... Porque o importante é que eu saiba o que é que está acontecendo. Eu leio outros escritores. Eu tive na leitura clássica a grande formação minha. Clássico dos antigos,
clássicos brasileiros, eu gosto muito de ler Machado, eu gosto de ler Virgílio, eu gosto de ler Goethe, Rimbaud. Então eu tenho assim, na verdade eu leio tudo que me cai às mãos. Se alguém me manda um livro, pode ter certeza que eu vou ler. Mais cedo ou mais tarde eu vou ler. Porque sempre se aprende alguma coisa de alguém. O que eu estou lendo agora? Fica aqui do meu lado o livro que eu estou lendo. É o Alberto Camus. Eu estou lendo O Estrangeiro. E o engraçado é que quando você lê um livro que você já leu, sempre tem algo novo dentro dele que passou desapercebido da outra leitura. É isso que eu gosto na leitura, é isso. É que você voltando, num outro momento, a visão será outra. A percepção será outra. Então, a minha atualização é através da leitura. Leio jornais, leio muita poesia e me obrigo a escrever. Eu escrevo todos os dias. Eu sento na frente da minha agenda e digo para mim, escreva aqui, esse é o teu mistério. Tem dia que não sai nada, mas eu me obrigo a ficar lá pelo menos 2 horas sentada, olhando para a agenda, para ver o que vai vir. É claro que eu não sou obrigada a escrever, mas eu tenho que me obrigar a ter uma rotina. O escritor, ele é um ser solitário. Ele está sempre só, com suas ideias, com sua cabeça. A cabeça do escritor é que é povoada. Tem tanta gente aqui que não cabe no mundo todo. Aí eu vou transformar essas pessoas que estão no meu cérebro, no meu pensamento, nas minhas ideias, eu vou transformar em personagem, vou transformar numa poesia. Outro dia o Carlos Nejar, eu gosto muito de ler o Carlos Nejar, outro dia o Carlos Nejar declamou um poema dele sobre o campeiro, sobre o gaúcho. Enquanto ele lia o poema, ele se fez acompanhar pela batida de mão à mesa. Eu tinha nítida impressão, eu estava na plateia, eu tinha nítida impressão que tinha um cavalo galopando, eu chegava a ouvir um minuano, né? O vento zunindo. Essa é a cabeça do escritor. Eu escrevo todos os dias. E o dia que eu não consigo fazer nada, pelo menos uma palavra eu coloco na agenda, para que aquela palavra sirva para mim amanhã de um começo de alguma coisa. Sei que somos solitários, mas uma solidão habitada por N mundo, N pessoas, N acontecimentos. Então a nossa solidão de escritor é uma solidão acompanhada. Eu diria o seguinte aos novos escritores: não desistam. Leia, 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 leia. Publique. Hoje nós temos, na minha época era muito mais difícil, mas hoje nós temos ali a internet, as redes, vocês publicam lá, divulga o seu trabalho e leia, porque se você não tiver conhecimento, você não vai saber escrever. Não fuja da gramática, não fique inventando coisas que estão fora da língua portuguesa. O escritor tem a obrigação de conhecer a sua língua pátria. Ele tem a obrigação de escrever de maneira correta. Então, leia muito, porque ao ler se descortinará em sua mente ideias, se descortinarão em sua mente ideias que você poderá reformular e fazer o seu livro, fazer o seu poema, fazer a sua crônica, fazer o seu conto.
É a partir de sua leitura, a partir do... Não tenha preguiça de ler, não. Leia. Leia. Além de te enriquecer, além de melhorar o teu vocabulário, além de lhe facilitar a fala, o diálogo, vai lhe dar também a oportunidade de escrever e bem. Então, este trabalho aqui, o documentário, é uma proposta da Academia Feminina de Letras e Artes de que todos os membros façam um documentário que fique dos anais. Quando a gente partir, e a coisa mais certa é essa, que a gente vai partir, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, não é? Fique para que outros possam vir e conhecer o nosso trabalho, para que outros possam vir e saber que em 2021 passou por aqui o Telaziev, e ela escreveu vários livros, e ela escreveu poesia, e ela escreveu cartas. Uma coisa curiosa que eu quero dividir com vocês é que a nossa academia tem um patrono. O nosso patrono é o Machado de Assis, que inevitavelmente é um dos maiores escritores do nosso país e do mundo, não é? Tanto é que ele é atemporal, até hoje se discute as coisas que ele deixou lá dentro dos seus livros. É como se fora hoje o acontecimento, não é? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Isso é uma coisa que ninguém sabe responder, porque ele deixou esse ato, deixou essa incógnita dentro da sua literatura. Por isso, por essas coisas e outras tantas, é que ele é atemporal e está presente sempre no nosso imaginário. Então nós não temos patronos nas nossas carreiras. Os patronos, as patronas, seremos nós, ao viajarmos para a Passagata. Então nós seremos os nomes da nossa cadeira. Aí é que reside a imortalidade. Porque sempre que nós entrar outra pessoa a ocupar a nossa cadeira, nós já teremos passado, terão que se referir a nós. Terão que reavivar a nossa memória, reviver as nossas falas, as nossas ideias, os nossos sonhos, e eles voltarão e ficarão assim, à espera de que alguém escolha. Aí reside a imortalidade. Por isso somos imortais. Além do que, para quem crê, a imortalidade da alma existe. Nós estamos falando da imortalidade do escritor, da imortalidade do membro da Academia Feminina de Letras e Artes. A imortalidade é isso, é ficar na lembrança de todos por algum momento ou para sempre. Esse é o nome de um livro meu, Por um Minuto para Sempre, na memória, no coração e na lembrança. Agradeço a todos que vão deixar ou que já deixaram o seu depoimento. Isso irá compor o nosso acervo, o acervo da história das acadêmicas da Academia Feminina de Letras e Artes, a AFLAMES. Muito obrigada.